Bom dia a todos, espero que você esteja muito bem hoje, feliz, né? Animado para fazer a vontade de Deus e para crescer. O nosso tema é crescimento espiritual. Estamos vendo como crescer. Já vimos que Deus deseja que cresçamos, Deus ordena que cresçamos. Se não estamos crescendo, corremos o risco de sermos cortados da videira, e nós não queremos isso, não é? Então precisamos crescer. Estamos vendo algumas chaves que nos ajudam com este crescimento, chaves que abrem portas que nos ajudam a crescer. São 5 chaves. Já falamos sobre a primeira, que é glorificar a Deus em tudo. Já falamos sobre a segunda, que é obediência ao Evangelho, à palavra de Deus. Já falamos sobre a terceira, que é ser cheios do Espírito Santo. Falamos sobre a quarta chave, que é confissão. Confissão dos nossos pecados a Deus. E agora vamos começar a quinta chave, oração. Oração é a quinta chave que vai nos ajudar com este crescimento espiritual. Você já parou um pouco para pensar que a vida cristã é uma vida fantástica? Já parou para pensar um pouco nisso? Como a vida com Cristo é uma vida fantástica. Nós vamos usar uma palavra agora aqui, nesse começo, que vem do inglês, mas é uma palavra que usamos aqui na nossa língua brasileira com muita frequência, mas ela vem do inglês. É a palavra super. Super. Nós usamos essa palavra super para muitas coisas, né? Supermercado, super-homem, etc, etc. Né? Ela já é uma palavra incorporada na língua brasileira. Mas nós podemos dizer também que a vida cristã é uma super vida, não é mesmo? Você pode dizer isso aí aonde você está? Que a vida cristã é uma super vida. A carta de Paulo aos Efésios mostra para nós tudo o que nós temos para vivermos uma vida fantástica, uma super vida. E eu quero começar hoje, lá na carta aos Efésios, mostrando essa super vida que a cristã, que o cristão tem. Pegue a sua Bíblia comigo, então, e abra na carta aos Efésios. Vamos começar lá o nosso estudo hoje. Efésios, no capítulo 1. Vamos ver sobre essa super vida que eu e você temos em Cristo. Olha só que interessante. Eu espero que você tenha uma folha de papel, uma caneta, para você marcar essa super vida que nós temos em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler muitas passagens hoje na carta aos Efésios. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais. Nós somos super abençoados. Eu vou usar a palavra super em cada um destes versículos,
para mostrar como a vida cristã é uma super vida. Primeira coisa, Efésios 1:3. Nós somos super abençoados. Toda sorte de bênçãos espirituais nós temos através de Cristo Jesus. Super abençoados. Olha o versículo 4 do capítulo 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque ele nos escolheu. Somos super escolhidos. Super escolhidos. Super abençoados, super escolhidos. Olha os versículos 5 e 6 do capítulo 1. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Somos super aceitos. Eu e você, através de Jesus, somos super aceitos. Olha como a vida cristã é fantástica. Somos super abençoados, somos super escolhidos, somos super aceitos. Olha o versículo 7 do capítulo 1. Nele, falando sobre Jesus, né? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Somos super perdoados. Super perdoados, super abençoados, super escolhidos, super aceitos, super perdoados. Olha quanta coisa a vida cristã nos oferece, essa super vida. Mas não terminou aí. Olha os versículos de 8 a 10 agora, continuando o texto, aqui no capítulo 1. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 9, né, especialmente, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Nós somos super sábios. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Nos deu sabedoria. A vida cristã nos torna pessoas super sábias. É uma super vida. Olha só o que mais. Versículos 11 e 12 do capítulo 1. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Somos super
ricos, super ricos, não financeiramente falando, mas espiritualmente falando. A riqueza que nós temos em Cristo. Versículos 13 e 14 do capítulo 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Somos super seguros. Através do Espírito Santo, nós temos a garantia. Nós somos selados para quando Jesus voltar. Somos super seguros. Olha agora o capítulo 2, na carta aos Efésios. Pula lá para o versículo 5, 2, 5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deu-nos vida em Cristo. Nós somos super vivos. A vida cristã é uma super vida. Somos super vivos. Olha o capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Uma super graça. Super graça. Deus nos ressuscitou e nos deu a sua graça, demonstrada pela bondade em Cristo Jesus. A vida cristã é uma super vida. Nós temos uma super graça. Olha o versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos criação em Deus. Somos super criados. Super criados para fazermos boas obras. O que mais que essa super vida nos dá? Olha o versículo 13 do capítulo 2. Versículo 13 do capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, super perto de Deus. Através do sangue de Jesus, nós fomos aproximados a Deus, super pertos de Deus. O que mais? Olha o capítulo 2, versículos 14 a 16. O que mais que essa super vida nos dá? Versículo 14 do capítulo 2. Pois ele é a nossa paz. Está falando sobre Cristo, né? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças,
O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Criar dos dois, gentio e judeu, um só corpo. Supercorpo. Supercorpo. Versículo 18 do capítulo 2. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus. A vida cristã nos dá esse super acesso a Deus. Versículos 19 a 21 do capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Super templo, super templo. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, no qual todo edifício, todo templo é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo. Super templo. Versículo 22 do capítulo 2. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Uma superhabitação. Deus mora dentro de nós pelo Espírito Santo. A vida cristã é uma super vida. Nos dá essa superhabitação. E o último que eu quero mostrar aqui dessa super vida está lá no capítulo 3. Pula lá para o capítulo 3, versículo 20. 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Um super poder. E você pode, como exercício, continuar lendo a carta aos Efésios e você vai achar muitas outras maneiras desta super vida que é a vida cristã. Faça isso e você vai encontrar muitas outras qualidades, adjetivos dessa vida cristã, onde podemos usar essa palavrinha super. O que eu estou mostrando aqui no início do nosso estudo é que a vida cristã é uma super vida. A carta aos Efésios nos ensina isso. Somos super abençoados, somos super escolhidos, somos super aceitos, somos super perdoados, somos super sábios, somos super ricos, somos super seguros, somos super vivos, somos super agraciados, temos a super graça, somos super criados, estamos super perto de Deus, temos um super corpo, temos super acesso a Deus, fazemos parte de um super
templo, temos uma superhabitação e temos um superpoder. Você já pensou em tudo isso? Você já pensou como a vida cristã é uma supervida? Que coisa maravilhosa, não é? Essa supervida que temos em Cristo. Como é maravilhosa a vida cristã! Como é maravilhosa! Não falta nada, nada para o seguidor fiel de Jesus. Não falta nada. Mas, existe um perigo nesta fantástica vida com Cristo. Existe um perigo nesta supervida cristã. E este perigo é chamado de confiança demais, ou egoísmo cristão, ou orgulho. Você pode chamar do jeito que você quiser, né? Confiança demais, orgulho ou egoísmo cristão. Existe um perigo nesta supervida cristã. O perigo que aqueles que têm um conhecimento profundo da palavra de Deus e uma firmeza nos princípios cristãos se tornem autossatisfeitos. Como eu já tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Como eu conheço muito, eu não preciso de mais nada. Esse é o perigo, né? Por isso eu falei confiança demais, achar que não precisa de mais nada, que já está satisfeita ou satisfeito com essa supervida. Egoísmo cristão, não preciso de mais nada. Esse é o grande perigo desta supervida. E aqui é onde entra a quinta chave. Aqui é onde a quinta chave, a oração, é necessária. Quando nós nos sentimos fracos ou fortes. Vamos usar a palavra fortes aqui, porque estamos falando dessa confiança demais, né? Achando que já sabemos tudo, achando que a vida cristã, sendo uma super vida, nos dá tudo o que precisamos e eu não preciso de mais nada. Quando nos achamos fortes, espiritualmente falando, e com um bom conhecimento da palavra de Deus, a oração, quinta chave, a oração constante, a oração do coração, não acha mais lugar na nossa vida. Está entendendo esse perigo? Quando eu entendo que a vida cristã é uma super vida, e nós já vimos isso em Efésios 1, 2 e 3. Quando nós entendemos que a vida com Cristo é uma vida fantástica, existe o perigo de nos tornarmos autossatisfeitos por causa do nosso grande conhecimento da palavra, por causa da nossa força espiritual. A oração pode não encontrar mais lugar na nossa vida. Esse é o perigo dessa vida fantástica, né? Esse é o perigo de sermos acomodados,
de acharmos que não precisamos de mais nada. Para guardar contra este perigo, a mesma carta de Paulo aos Efésios nos ensina sobre oração e nos encoraja a termos uma vida de oração constante. Constante. A oração é uma chave importante no nosso crescimento espiritual. Conseguiu entender? Deu para entender que a vida cristã é uma vida fantástica, é uma super vida. Vimos muitas coisas, e isso é maravilhoso. Mas nós temos que tomar cuidado, porque existe o perigo de não precisarmos de mais nada, ou de acharmos que não precisamos de mais nada. E a oração fica relevada a um segundo, a um terceiro, a um quarto plano. Esse é o perigo. E nós não podemos cair nessa armadilha. A oração constante, a oração que vem do coração, é a chave, ou uma das chaves, que nos ajuda em nosso crescimento. E o apóstolo Paulo, sabedor disto, depois que ele descreveu toda essa super vida, ele vai dizer que a oração é muito importante na vida do cristão, na vida da cristã. Eu quero mostrar algumas coisas aqui na carta aos Efésios que vai nos ajudar com esta chave. Vai lá para o capítulo 6, para o finalzinho da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo acabou de falar sobre a armadura cristã, né? A partir do versículo 10 até o versículo 17, ele está falando sobre a armadura cristã, né? Para que nós possamos vestir a armadura cristã como se fôssemos soldados, e somos, não é mesmo, de Cristo, para que nós possamos combater Satanás e os seus anjos. Nós estamos em guerra, Paulo ensina. Uma guerra espiritual. Não é uma batalha visível, não é uma batalha contra carne e sangue, não é uma batalha contra o ser humano, apesar de muitas vezes gastarmos nosso tempo guerreando contra o ser humano, não é mesmo? Ah, como o diabo nos, nos, nos engana. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra Satanás e os seus anjos espirituais. E Paulo acabou de mostrar aqui no começo do capítulo 6 que nós precisamos vestir nossa armadura espiritual para combater este inimigo. No começo da carta, Paulo mostrou as riquezas que a vida cristã nos traz. Uma super vida. E agora aqui, Paulo vai fechar a sua carta com instruções sobre oração. A oração é importante. É uma das chaves que nos ajuda a crescer. Não caia nessa armadilha de pensar que, sendo a vida cristã uma super vida, sendo uma vida cristã uma vida fantástica, maravilhosa, você ou eu não precisa de mais nada. Precisa sim. Precisa vestir sua armadura e orar. Oração constante faz parte do nosso crescimento espiritual. E aqui no capítulo 6, nos versículos 18 a 20, 6, 18 a 20, Paulo vai mostrar, vai nos dar instruções
sobre esta chave importante, que é oração. Vamos ler esse texto e aí eu quero mostrar algumas coisas importantes sobre oração. Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. 19. Para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Oração, importante. Oração é uma das chaves que nos ajuda a crescer. Eu quero me concentrar no versículo 18. Pelo menos aqui, na versão que eu estou lendo, a NVI, o apóstolo Paulo vai usar uma palavrinha importante, 4 vezes. É a palavrinha toda, ou todos. Eu quero chamar a atenção para esta palavrinha no versículo 18. Olha comigo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Talvez na tradução que você tem, em todo tempo. Orem em todo tempo. Orem em todas as ocasiões. Interessante isso, não é? Oração constante. Constantemente orando. Orem em todas as ocasiões. Em todo tempo, de manhã, de tarde, de noite. Indo para o trabalho, voltando para o trabalho, no ônibus, em casa, lavando a louça, limpando a casa, conversando com os filhos, louvando a Deus, cantando, todas as ocasiões, todos os tempos. Oração constante. Eu vou sair um pouquinho aqui de Efésios e vou ler 3 outras passagens que nos dão essa mesma ideia. A primeira está lá no Evangelho de Lucas. Volta comigo lá para o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2. Leia comigo aqui. O versículo 30. Vamos começar a ler o versículo 28. A oração que Simeão fez quando viu o menino Jesus. Olha comigo, capítulo 2, começando no 28 de Lucas. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão no templo. A hora que Jesus chega, ele pega o menino nos braços e louva a Deus através da sua oração. Em todas as ocasiões, em todo o tempo. Vai lá para a carta de Paulo agora aos Colossenses. Vamos ver um outro exemplo. Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, versículo 2.
Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sempre ou sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. Quando você se dedica a algo, você não faz isso uma vez por semana. Você não faz isso por alguns minutos, né? Quando você se dedica a alguma coisa, você dá atenção constante para aquilo. Aqui o ensinamento é: dediquem-se à oração. Efésios 6:18. Em toda ocasião, em todos os tempos. Olha a primeira carta aos Tessalonicenses, próximo livro, capítulo 5. E um versículo curtinho, o versículo 17. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orem continuamente. A oração tem que ser constante, em todas as ocasiões, em todo o tempo. E talvez você esteja se perguntando, como eu me perguntei há algum tempo atrás, mas como que é possível estar orando constantemente? Como isso é possível? Em todas as ocasiões, em todo o tempo. Eu vou dar algumas sugestões aqui. Já dei algumas, mas vou dar outras. Quando você acorda de manhã e olha para fora e vê aquele dia lindo, e você se lembra que foi Deus quem criou este mundo, quem fez o sol nascer, quem colocou as nuvens no céu, quem pintou o céu de azul. Quando você acorda de manhã e se lembra disso, você está orando. Você está adorando a Deus através da oração. Quando você sai da sua casa e vê aquele vizinho que ainda não aceitou a Jesus, e você pensa: ah, Senhor Deus, me dê oportunidades para conversar com meu vizinho. Isto é oração. Você está orando em toda ocasião, em todo o tempo. Quando você está indo para o seu trabalho ou para a cidade, para algum lugar para fazer compras, e você nota uma propaganda, um outdoor indecente, e você pensa: ah, Senhor, me ajude a mudar este mundo. Isto é oração. Oração em todas as ocasiões, em todo o tempo. Em outras palavras, quando você está notando Deus em todas as coisas, você está orando em todas as ocasiões, em todo o tempo. A oração não é simplesmente você fechar os seus olhos, ir para o seu quarto. Isso também é oração, mas não é só isso. Esses exemplos que eu dei, você pode aumentar esses exemplos, dar mais, e você vai conseguir entender como é possível estar orando constantemente. A primeira ideia que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, em Efésios 6, versículo 18, sobre oração, é uma oração constante. A palavrinha toda, lembra? Todos. Orar em todas as situações, em todo o tempo. A segunda, volta lá para Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, já falamos sobre isso, com
toda oração e súplica. De novo a palavrinha toda. Com toda oração e súplica. Toda oração. Eu entendo aqui que é todo tipo de oração. É oração em público, é oração quando você está sozinha, sozinho, é oração audível, verbal, é a oração em silêncio, só você e Deus, é a oração em pé, é a oração sentada, é a oração de joelhos, é todo tipo de oração. Com toda oração e súplica. Súplica é diferente, né? Súplica seria uma oração específica em favor de pessoas específicas, não de uma maneira geral, mas muito específica. Você está suplicando, sendo específico no seu pedido, talvez uma coisa para você, talvez uma coisa para uma outra pessoa. Oração em todas as ocasiões, com toda oração, todo tipo de oração e súplicas. O que mais que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Qual é o outro todo ou toda? São 4. Já vimos 2. Olha o terceiro aqui. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Você não tem a palavrinha toda ou todos aqui na NVI, por exemplo, mas a ideia é com toda perseverança. Perseverem na oração, com toda perseverança. Isso também dá a ideia de uma oração constante, de uma oração que não desiste, de uma oração que não duvida. Não adianta você pedir a Deus se você duvida. A oração tem que ser perseverante, sem desistir, constante, até mesmo quando as respostas de Deus não vêm. Quando que eu devo parar de orar pelo meu pedido? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Com toda perseverança. É continuar pedindo, 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 pedindo. Se você realmente quer aquilo, você não vai parar. É com toda perseverança. É sem desistir, é sem duvidar. Até mesmo quando Deus não respondeu. É com toda perseverança. E o quarto, toda ou todos, está no finalzinho do versículo 18. Eu vou ler o versículo de novo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, toda perseverança, por todos os santos. Por todos os santos. Nós precisamos lembrar de orar por todos os irmãos e irmãs. Por todos. Por quê? A resposta está aqui no texto. Volta comigo para o versículo 12 do capítulo 6. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que orar por todos os santos? Porque nós estamos em guerra e precisamos de apoio, de ajuda em oração. Quando eu sei que
o meu irmão ou a minha irmã está orando por mim, eu me sinto encorajado. E você, também não sente? Quando o seu irmão, a sua irmã sabe que você está orando por ele ou por ela, com certeza ela ou ele se sente encorajado. Com certeza. Orar por todos os santos, por todos os irmãos. E eu quero dizer aqui, como eu falei sobre a confissão, que nós não devemos colocar tudo dentro de um balde, né? Quando eu falei sobre confissão, a quarta chave, eu dei a ideia de que quando nós confessamos os nossos pecados, nós devemos ser específicos. Não colocar os pecados dentro de um balde e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, mas ser específicos. Senhor, me perdoe porque hoje eu menti. Senhor, me perdoe porque hoje eu falei mal. Senhor, me perdoe porque hoje eu cobicei. É ser específico na confissão. Aqui a ideia é a mesma. Orar por todos os santos é ser específico. É mencionar o nome dos seus irmãos e das suas irmãs. A maioria das congregações tem uma lista de membros, não tem? Pega essa lista de membros e ore especificamente por cada um dos seus irmãos e irmãs. Eu lembro da minha esposa, da Robin, quando ela tinha que fazer alguns exames. E eram exames desagradáveis, exames bem difíceis. Talvez você já tenha feito exames assim, exames de tomografia, não é? Onde você tem que entrar dentro de um túnel e você fica ali sem poder se mexer por vários minutos, muitas vezes 30, 40 minutos, e você fica ouvindo aquele barulhinho chato, né? Pem, 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 né? Você talvez já fez exames assim? Eu lembro da minha esposa orando por cada um dos irmãos e das irmãs enquanto ela estava fazendo aquele exame, sendo específica na sua oração. Orar por todos os santos. Faça uma lista. Se você não tem uma lista de membros, você faz uma lista. Pega uma folha de papel e coloque José, Ricardo, Teresa, Maria, Lúcia, Renata, João. Faz uma lista e ore por todos os santos, por todos, de uma maneira específica, não de uma maneira geral. Senhor, abençoe a igreja. Não. Senhor, abençoe a família do José. Senhor, abençoe a família da Lúcia. Senhor, abençoe a família da Isabel. Mencione por nomes. Oração por todos os santos. Olha, oração é muito importante. Nós vamos falar bastante sobre oração ainda nos nossos próximos encontros. Mas o que eu queria deixar bem claro hoje é que nós temos uma vida maravilhosa em Cristo, uma vida fantástica, uma super vida. Efésios 1, 2 e 3. E você pode ler de novo e achar muitas outras super coisas que a vida em Cristo nos traz. Isso é muito bom. Mas existe um perigo, não é? O perigo de nos acomodarmos. O perigo de acharmos que já temos tudo. E aí nós deixamos de orar. E Paulo, então, no fim desta carta, onde ele falou sobre essa vida super que temos em Cristo, ele vai falar da importância da oração. Temos uma vida super em Cristo, sim, mas não podemos esquecer da oração. Oração é a chave que nos ajuda a crescer. E aqui no final da carta vimos quatro ensinamentos sobre oração, usando a palavra toda ou todos. Orar em toda ocasião, em todo o tempo.
Orar com toda oração e súplica. Orar com toda perseverança. E orar por todos os santos, individualmente, especificamente. Experimente fazer isso. Experimente orar dessa maneira, como o apóstolo Paulo ensina, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, com toda perseverança e por todos os santos. Experimente orar dessa maneira e você vai ver, a sua vida vai crescer espiritualmente falando. Com certeza. Na próxima vez, nós vamos continuar falando sobre essa chave, sobre oração. Deus abençoe você. Que você tenha um dia abençoado, um dia de oração constante a Deus. When I survey